Galera, vê só, eu não vou começar mais os vídeos me apresentando. Parei para refletir, não tem muito sentido. Boa parte de vocês estão vendo isso agora, já me conhecem, ou vieram do Instagram, do Telegram, enfim, já me conhecem. Eu não vou ficar toda vez, se eu sou, não sei o que, não sei o que, isso aqui. Se você aqui caiu de paraquedas, vai na descrição do vídeo lá e tem o link do meu Instagram, do Telegram. A gente se conecta e pronto, a gente fica mais amigo, por assim dizer. Você fica sabendo quem eu sou, o que eu faço e tudo mais. Beleza? Só pra ser mais objetivo. Vê só, o assunto de hoje é o seguinte. Aconteceu algo aqui que virou a chave na minha cabeça sobre a CIPA. E eu falei, poxa, preciso compartilhar isso aí. Preciso compartilhar. O que aconteceu? Eu tava fazendo auditoria numa obra aqui próximo. E assim, no momento que eu cheguei, eu vi que tinha um colaborador meio que querendo falar algo comigo. A gente que trabalha com pessoas vai criando esse tato, né? Dando esse feeling aí, sentindo, uns mais abertos, outros mais retraídos, enfim. E esse cara dava indício de que estava perturbado com alguma coisa. Ele não sairia, eu não sairia dali sem antes falar com ele. Na cabeça dele, em algum momento ele me abordar. Mas enfim, vamos lá. Dito e feito, quando eu tô de frente ao caminhão Monkey, né, revendo ali as condições da obra, documentação, enfim, relatório e tudo mais, esse cara me aborda e faz, doutor! Eu na hora confirmei as minhas crenças, né, sabia que tinha alguma coisa aí. Ele disse, antes que você termine de preencher esse documento aí, eu queria falar que esses frios do equipamento não estão bons não. Era um caminhão Monkey. Caminhão Monkey. Tem as patolas e tal. Era um caminhão Monkey. Ele fez, olha, os frios aí não estão bons não. E se você observar nas documentações aí, tá até conforme. Que eles colocaram no documento estava conforme. Mas eu sou operador, tô dizendo que não tá. Nessa hora, é aquele momento que a gente fica meio que até sem processar, né? Peraí. Deixa eu entender direito a história. Ele fez... Como assim? Ele fez, não, mas é isso mesmo. Até semana passada mesmo deu uma zoada do caramba aqui. Porque eu exerci o meu direito de recusa. Olha o que esse cara falou. Vê como ele estava instruído. Munido de informações. Eu exerci o meu direito de recusa e a máquina ficou parada aí. Ninguém mexeu dela. O pessoal até criou confusão aí. Poxa, é muito caro. Realmente eu entendo, um caminhão Monkey aí, quem aqui trabalha com obras, já teve acesso ao orçamento, sabe que uma máquina desse aluguel é caríssimo. Então cada dia parado é prejuízo. E o pessoal não me entendeu muito bem, mas eu não executei a atividade. E eu só fiz isso porque era cipeiro. Rapaz, esse cara despejou tanta informação sem eu estar esperando que eu até demorei a assimilar a ideia. Porque minha cabeça começou a um milhão de coisas, né? Colocando em xeque até outros itens da auditoria. Porque se esse cara teve abertura, veio me falar, beleza, eu identifiquei da parte do caminhão Monkey, mas talvez outros operadores de outras máquinas, de outras frentes de trabalho, tivessem passado por alguma situação de insegurança e não tivessem me relatado. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui em contar como foi, né? Se desenrolou toda a história lá, enfim. Mas o fato é que havia de fato um problema na manutenção dos equipamentos. O pessoal que contratou, inclusive, estava até ciente disso. E foi contratado lá com a locadora por um valor até um pouco mais acessível. Haja visto que o equipamento não era novo, né? Eu, escutando a história dos dois lados, fui dar o meu posicionamento. De que, primeiro, é de se ressaltar a importância social do argumento dele, do colaborador. Afinal, é nesse momento que o acidente ocorre.
Se esse cara não se recusa, vai fazer a atividade, precisa se utilizar desse freio e ele não responde, tem-se um acidente, enfim, né? Tem todo o trauma de se lidar com uma vida ali na sua frente, mas também tem um impacto jurídico disso aí. Porque só esse argumento social eu senti que não ia ser suficiente. É sério, e não é isso que eu sinto as coisas não, amigo. É porque você percebe, né? As pessoas, elas falam muito pela linguagem corporal também. Pelos olhos. Se você observar e estudar mais a comunicação, o processo de comunicação, você vai ver que boa parte dele é formado por experiências não verbais, por comunicações não verbais. Um gesto, uma movimentação, enfim. Então, eu também já de imediato, pela forma que fui abordado ao falar do assunto, eu senti que só esse argumento social não ia servir. E coloquei em pauta a questão jurídica da coisa. Porque esse cara era cipeiro. E a voz do cipeiro na justiça tem muita força, gente. É reintegração, danos morais, vem uma indenização com uma bolada para pagar. Tem diversos casos, inclusive talvez você até presenciado ou conhecido algum caso assim. O próprio Nestor, inclusive, grande prevencionista Nestor W. Neto, conta que no início da carreira dele, confiando no trabalhador, ele fez a demissão de qualquer forma, o cipeiro pediu para se demitir, o cara que pediu para se demitir, depois viu que não teve carta de renúncia, que não teve comunicação com o sindicato, enfim, foi demitido de qualquer jeito, o cara entrou na justiça e ganhou uma bolada da empresa. Grande amigo Nestor, isso serviu inclusive para ele tomar de exemplo, para ver o quão a questão do cipeiro deve ser levada em consideração. De tal maneira que, quando se trata desse colaborador específico, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Coloquei esse argumento em jogo e aí sim tive um respaldo maior. Porque a economia, o prejuízo que eles tiveram naquele dia da máquina parada, ainda assim é bem menor do que ele teria que pagar caso acontecesse algum problema. E esse fato me deu algumas lições bem importantes sobre o funcionamento da CIPA. Algumas coisas que, inclusive, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica. Porque, veja, primeiro, o conhecimento empodera. Eu até parabenizei a equipe que fez o treinamento de CIPA do pessoal lá, porque era um profissional realmente seguro das informações. Ele sabia dos seus direitos, dos seus deveres, inclusive citou o direito de recusa, que é uma novidade da NR1. Olha aí o nível de consciência que esse cara tava. Registrou foto, registrou vídeo, tinha testemunha, e ele fez, bateu o pé e se recusou. Então, primeiro ponto, esse lado de ter um cipeiro informado e bem instruído pode ser muito útil caso esse profissional seja realmente comprometido com a segurança. Que era o caso desse colaborador, que não tinha histórico de problema, de advertência. Pelo contrário, foi eleito, inclusive, por ser um profissional íntegro. E aí ele bateu o pé, serviu de exemplo para todos os demais profissionais. Toda aquela obra já vai ter, em algum momento, a imagem do que é um cipeiro atuante, para inclusive depois vir a cobrar outra pessoa, enfim. Ele impactou toda aquela massa de trabalhadores com a atitude dele, defendendo a segurança. E ainda por cima demonstrou conhecimento sobre a legislação.
que é algo que faz eu pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa com você. Qualquer outro colaborador seria demitido. Qualquer outra função seria normalmente demitido. Não é? Fulano falou que não vai fazer não a atividade. 10, 15 mil reais aí de aluguel parado e fulano falou que não vai fazer não, porque tá com medo, diz que o freio não tá muito bom não. Aí não, fulano, então, não precisa fazer mais nada não. Passa lá, pega as tuas contas. Vai vir outro fazer. É muito simples vir outro fazer. Desemprego tá aí, 14 milhões de desempregados, 14 milhões, pandemia. Que não falta é nego aí querendo ganhar uns trocos. Como esse cara era cipeiro, ele fez valer o direito de recusa, que normalmente não costuma acontecer para outras funções. Então, do ponto de vista da segurança do trabalho, foi algo genial. Foi algo genial. Porque impactou os colaboradores e ainda deu voz para as solicitações de segurança. Certo? Aí teve uma pessoa que falou assim: ah, mas você já sabe, né? Quando acabar o mandato dele, já sabe qual vai ser o resultado, né? Mas ele tem estabilidade de 1 ano após o fim do mandato também. Ei, a CIPA não foi criada ontem não, amigo. É da década de 40. Se eu não me engano é 1943 o decreto que criou a CIPA. É já consolidado. O legislador, inclusive, já prevendo esse tipo de situação, ele concede o direito do cipeiro de ter estabilidade 12 meses após o fim do mandato para que ele não sofra represália. E aí, nesse período, ele consegue contornar a situação. Sendo uma pessoa honesta, íntegra, enfim, nesse período ele dá demonstrações de que ele não estava fazendo nada de exagero, em nenhum momento quis prejudicar a empresa, a não ser de fato colocar a vida dele em primeiro lugar. Certo? Então assim, deu de fato uma mudança de chave, porque CIPA hoje é um assunto muito polêmico. Né? Boa parte das pessoas reclamam da CIPA, inclusive é verdade. Né? Eu também já tive a oportunidade de ver CIPA, onde o rapaz entrou para trocar de carro, porque tinha 24 meses de salário garantido, troca de carro. Deu uma festa para os trabalhadores num restaurante bem bacana da cidade. Olha o que eu estou dizendo, pegou no nosso linguajar aqui a peãozada, né, que eu não gosto muito desse termo, mas nosso, né, no linguajar aí da obra, pegou a peãozada, que elegeu ele, levou pro restaurante e ganhou a eleição da CIPA. Porque conquistou o voto do pessoal, os trabalhadores ali muitas vezes, pô, né, dá só um voto, nunca tinha muita noção do que era, do que se esperava de uma CIPA atuante. O cara entrou, ganhou 24 meses de estabilidade, pronto, se acomodou. Fazia uma meia boca ali para dizer que fazia alguma coisa, ter algum respaldo, se desse algum problema, estava presente nas reuniões, fazia uma campanha outra aqui perdida, mas largou a comissão. Totalmente diferente do que esse rapaz aqui agora já se impôs e colocou os trabalhadores ali, né, para terem alguma voz, por assim dizer. Então, assim, é aquele problema. O Brasil tem de tudo, gente. Nós vamos encontrar de tudo. São várias realidades. Tem gente que vai entrar para também não fazer nada. E aí, né, muitas vezes o CERMIT não vai conseguir contornar a situação, ou não vai ter o conhecimento jurídico suficiente para retirar aquele cara da CIPA sem ter problema na justiça. Que se o cipeiro largar demais também, peraí, não é assim não é só ter estabilidade não. Se ele largar demais, a gente consegue ter mecanismo
para se defender caso ele venha reclamar judicialmente depois. Então, são situações que vai ter gente, olha, tem um rapaz que eu conheço que ele entrou pra CIPA. Nessa empresa que ele estava, era um ambiente tão propício ao desenvolvimento dela que esse cara decidiu trabalhar com segurança do trabalho. Não sei se quando você estiver vendo o vídeo ele vai estar com esse Instagram ainda, mas você pode pesquisar lá, Rafael Antônio Bento. Foi cipeiro, se identificou tanto porque ela funcionava, tinha apresentação de resultados para a gerência, relatórios do que eles estavam fazendo, do que deveria ser feito, cronograma, plano de ação, uma coisa linda. E ele fez, quer saber de uma coisa, eu vou começar a trabalhar com segurança do trabalho. Veja, tem poderes mágicos, é como se fosse o fogo. O fogo, na mão certa, em mãos certas, ele aquece, ele ilumina, o fogo ilumina em boas mãos. Traz muitos benefícios para a sociedade. Porém, o mesmo fogo, numa mente, eu não queria dizer perversa, mas numa mente fechada, ou até mesmo perversa, esse fogo é um incêndio. Esse mesmo fogo que aquece e que ilumina, ele pode devastar uma cidade, pode acabar com as vidas, enfim. Então, depende de quem manuseia. Numa analogia, é a CIPA. Se você pegar para ver os bons exemplos de CIPA que funcionam, é coisa muito linda, que brilha os olhos. Agora, se você pega o outro lado e também vê as CIPAs destrutivas, você vê gente aí que se abusa da estabilidade. Beleza? Só queria compartilhar esse fato aí com vocês, porque assim que aconteceu comigo, eu senti necessidade de passar isso para frente. Beleza, galera? No mais é isso. E a gente volta em breve aí com outros vídeos e outras reflexões para tentar promover a SST no nosso país. Seguimos!